Olá, crianças! Hoje estou aqui para dar uma aula de ciências para vocês, tá bom? A gente vai iniciar hoje o nosso capítulo 3, tá? Pegue seu livro e acompanhe a aula junto comigo, tá bom? Lá na página 18. O tema do nosso capítulo fala sobre comendo bem, tá bom? E o que o capítulo vai falar pra gente? Neste capítulo, reconheceremos hábitos de alimentação saudável. Para isso, identificaremos alimentos saudáveis e desenvolveremos noções sobre os grupos alimentares, tá? Então, logo no início do tema, né? No início do capítulo fala sobre comendo bem. Como é que a gente come bem, crianças? Como é que a gente come bem, tá? Quando a gente tem o quê? Uma alimentação saudável, tá bom? Que vai o quê? Vai ajudar na nossa saúde, pra gente não adquirir certas doenças, tá? Então, a nossa alimentação também ajuda a gente não ficar doentes, tá bom? E aqui no início, a gente tem uma letra de uma música, tá? A letra da música, tá bom? E o tema da música, o título da música é Fome, Come, tá? Fome, come. Aí eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu tô ficando impaciente. A minha fome é persistente. Come frio, come quente. Come o que vê pela frente. Qualquer coisa que alimente, a fome come simplesmente. Come tudo no ambiente, tudo que seja atraente. Então, essa é uma letra de uma música, tá bom? E aqui no nosso capítulo, como vocês estão vendo no livro, tem o quê? Tem vários alimentos, tá? E através desses alimentos aqui, que a gente vai fazer algumas perguntas, tá? Mas bora observar o que a gente tem no nosso alimento. Aqui é um suco, um sanduíche natural, tá? Isso aqui são morangos, né? Fruta, cenoura, não, desculpa, é sorvete, tá? Laranja, vitamina, tá? Ou suco de morango, mas acho que é uma vitamina. Salada de legumes, tá? Uma sopa, abacaxi, arroz, feijão e também outra comidinha aqui que é uma salada, né? Vamos dizer, ou peixe, acho que é um peixe, tá? O que a gente vai falar aqui nas nossas perguntinhas, tá? Sobre esses alimentos. Diz assim: o que você gosta de comer quando está com fome? Aí você vai conversar com o papai e com a mamãe aí. O que você gosta de comer quando está com fome? Tá? Por exemplo, desses alimentos aqui. O que você gosta de comer quando está com fome? Por exemplo, se a gente ficar com fome, é porque o quê? A gente está precisando se alimentar. Então, se for, por exemplo, na hora do lanche, a gente está com fome e deu a hora do lanche, tá? Vocês já vão saber sobre isso. Deu a hora do lanche, o que a gente pode comer? Um sanduíche natural, ou com um copo de suco, ou com uma vitamina, tá? E também a gente pode comer o quê? Uma fruta, tá bom? Como uma maçã, uma banana, tá bom? Que são o quê? Ricas em nutrientes, tá bom? Proteínas, tá? Então, você acredita que essa seja uma alimentação saudável? Aí fica uma resposta para vocês. Vocês aí em casa, vocês alunos, vocês acreditam que esses alimentos aqui sejam uma refeição saudável? Alguns sim, né? Alguns sim são saudáveis, tá? O que eu não tô vendo de saudável aqui é apenas o sorvete, né? Porque o que? É um complemento, não é saudável pra gente, tá? Dependendo também do sorvete, se for de fruta, mas mistura com outras coisas, então não chega a ser saudável, tá bom? Só se fosse igual o nosso lá do Mestre Cuca. Lembra como foi o nosso sorvete do Mestre Cuca? Com
frutas, né, naturais. E aí a gente, em vez do açúcar, a gente jogou o quê? O mel, tá? E aí vocês comeram. Muito bem. Aí a gente vai virar na página 20, onde a gente vai falar sobre a alimentação saudável, tá? Hoje eu trouxe aqui para vocês algumas frutas, tá? O que a gente tem que fazer primeiro, antes de pegar na fruta, em qualquer alimento? Lavar as mãos, tá? Já lavei minha mão, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Qual é essa fruta aqui? É a maçã, tá? Então, a maçã, ela também se encaixa aqui em uma alimentação saudável, tá bom? Ela é o quê? Ela é é uma fruta, tá? Então, ela se encaixa na alimentação saudável. A maçã, ela é o quê? Rica em nutrientes e proteínas. Ela tem o quê? Vitamina C, tá? Que a gente já comentou, que a vitamina C é o quê? Para evitar o quê? O resfriado, a gripe, tá? Então, ela é rica em vitamina C, tá bom? Ela ajuda a circulação, tá bom? A maçã, tá bom? Existem também outros, tá? Então, a maçã, ela é rica nesses nutrientes, tá? Então, esta é o que? É a maçã. Aí, eu trouxe pra vocês qual? A banana. Banana, muito conhecida, tá bom? Por todos. E todos os meus alunos gostam, porque a gente já fez uma experiência com banana, tá? No nosso Mestre Cuca. Então, eu sei que vocês gostam. A banana, ela é o quê? Ela é rica em potássio, tá? Lembra que a gente fez um teatrinho lá antes do Mestre Cuca? Ela é rica em potássio, né? Que ajuda a prevenir as câimbras, né? Ela é boa para os ossos, tá bom? Aí vem a tangerina. A tangerina, né? Sabe que a gente tem que o quê? Descascar ela, que ela tá aqui por dentro, né? Pra gente comer. Também rica em vitamina C, tá? Nutrientes, proteínas. E também temos a uva. A uva também é uma das frutas que os meus alunos adoram, né? Já fizemos também saladinhas de fruta e eles gostam muito de uva. Conheço vocês, tá? Então, a uva, ela tem o quê? Na cor verde, como essa, e tem na cor roxa, tá? A uva também é rica em vitamina C, tá? Proteínas e seus nutrientes. Então, com essas frutas, tá bom? Com essas alimentações saudáveis, a gente tem uma alimentação mais saudável, tá? E aqui tem um pequeno texto, tá bom? Aqui na nossa página 20. Olha a turminha do ético, todas comendo uma alimentação saudável. Diz assim: ter uma alimentação saudável é muito importante para a saúde. Devemos sempre comer de maneira equilibrada. Um prato colorido com diferentes alimentos é sempre uma boa opção. Frutas, verduras e legumes são importantes, mas carnes, massas e cereais também são fundamentais em nossa dieta. Além do café da manhã, almoço e jantar, devemos também fazer lanches ao longo do dia, como sanduíches, frutas, sucos e iogurtes. São ótimos lanches, como eu falei para vocês, né? Além da gente ter as nossas principais refeições, que é o quê? O café da manhã, almoço e jantar, a gente tem que fazer também os lanches, que aí vai entrar uma fruta, né, na hora de comer uma fruta, um sanduíche, um iogurte, tá bom? E sempre o que? Equilibrando a nossa alimentação. E aqui, bem interessante que ele falou, frutas, verduras e legumes são muito importantes, mas também as carnes, as massas e cereais também. Então é o que? Tem que ter uma alimentação equilibrada, não comer exagerado, tá bom? E também não esquecer de botar essas proteínas, tá? No nosso dia a dia, tá bom? Por exemplo, um prato colorido é o que? A gente pode botar o que? Na hora do almoço, por exemplo, um arroz, o feijão já pode ser o marrom ou o preto,
E aí já pode botar o que para colorir? A gente já pode botar uma salada, já vai ficar o que? Verde, vai botar uma alface. Aí vai colorir mais, pode botar um tomate. Que cor é o tomate? Vermelho. E aí vai colocar na salada. E para dar uma equilibrada, para ficar o que? Verde, vermelho, pode botar branco, pode ser o pepino, tá? Então, você vai e escolhe como vai comer a sua alimentação equilibrada, tá bom? Aí, aqui na turminha do ética, a gente fala assim: essa comida está muito gostosa. Aí a Keiko fala: quando a gente faz é porque o quê? Que a gente está gostando, né? A gente está gostando da comida. Aí, virando na página, tem umas atividades aqui para vocês, tá? Página 21. Na primeira questão, diz assim: desenhe sobre o prato uma refeição que você considera equilibrada e saudável. E aí, vocês estão vendo o quê? A figura de um garfo, né? Uma faca e tem o prato. O que vocês vão fazer? Vão desenhar aqui dentro como seria uma alimentação equilibrada, tá? Acabei de falar pra vocês, tá? Aí vocês vão desenhar aí. Na segunda questão, a gente vai juntar as sílabas, tá? Vamos relembrar um pouquinho lá na aula de português, tá? Junte as sílabas da mesma cor para encontrar alguns alimentos saudáveis. Escreva as palavras que você encontrou. Então, ele está ajudando ainda vocês aqui. É o que? Através da cor, você vai saber qual é a palavra que vai ser surgida, tá? Que vai surgir, por exemplo, a laranja aqui, a cor laranja, a gente vai ver. B com A faz ba, tá? Aí tem o que? N com A, na. Aí já tem o que? Ba, na. Mais um N com A, na. Formou o que? Banana, tá ok? E assim por diante, vocês vão juntando as sílabas através das cores, tá bom? Lembrando das cores. E aí vão escrever aqui embaixo, tá? Nessas duas linhas, o que foi as palavras que vocês encontraram, tá bom? Que vocês juntaram. E na terceira diz assim: você consome os alimentos do exercício anterior com frequência? Aí é uma resposta pessoal, sim ou não. Tá? Se você consome esses alimentos que eu falei aqui, frutas, verduras e legumes, tá? E na quarta questão, quais alimentos da atividade 2 você consome? Aí você vai ver quais são os alimentos que você juntou as palavras aqui e qual desses que você consome aí na sua casa, tá bom? Agora a gente vai virar, que tem na página 22, para terminar nossa aula, tá? Que tá falando assim: regionalize-se. Quando a gente fala sobre esse regionalize-se, é porque a gente vai ver alguma cultura. E agora a gente vai ver o que? A nossa culinária na região norte, que é o que? Bem atraente, né? Bem produtiva. Diz assim: a culinária no norte é muito influenciada pela cultura indígena. É verdade, tá? Então, nós aqui, principalmente do norte, a gente tem uma influência muito indígena. Por quê? A gente já falou, tá, em outras aulas, lá na sala de aula, sobre o quê? Os alimentos que veio dos indígenas, que hoje em dia a gente consome, por exemplo, como a farinha, tá? A gente falou sobre a farinha, que vem da onde? Da mandioca, o tucupi, tá bom? E assim por diante. Aí diz aqui: o norte do Brasil apresenta uma alimentação com muitos traços indígenas. Os pratos com peixes estão entre os mais tradicionais. Um deles é a caldeirada. O que a gente tem nessa caldeirada, tá? Caldeirada é um prato, como ele falou aqui, muito conhecido, tá? Com muitos traços indígenas. Que leva o quê? É com peixe, tá? Vamos dizer, é o quê? Como vai fazer uma caldeirada? É um cozido de peixe com temperos, ovos e tucupi, que é um caldo extraído da mandioca. Então, o tucupi, ele é um caldo extraído da mandioca. E também da mandioca a gente faz o quê? A farinha, tá bom? E aí tem algumas perguntas aqui que para você responder e tá aí com o papai e a mamãe. Você já experimentou esse prato?
Aí vocês conversam aí, já experimentaram essa caldeirada? Em sua opinião, a caldeirada parece ser uma refeição saudável? Na sua opinião, aluno aí, converse com seu pai e sua mãe. Vocês consideram a caldeirada como uma alimentação saudável? Em termos, sim, eu considero saudável. Por quê? Porque o peixe, ele é saudável, tá? Porque ele é natural. Os temperos, tá? O que seriam os temperos? Pode levar o tomate, a cebola, tá? Pode levar o que? Os cheiros, tá? Como cheiro verde, a gente conhece aqui, tá? Então, os temperos, o que? Naturais. E aqui tá falando ovo. O ovo é natural. Veio aqui de onde é do ovo? Veio da galinha. Então, o ovo é natural, tá? E o tucupi também, porque ele veio da mandioca, tá? Ele é extraído da mandioca. Então, é considerado um prato saudável, tá? Na minha opinião. Aí, vocês têm a opinião de vocês. Aí, diz aqui, no final, para terminar a aula, alimentos saudáveis. A gente já mostrou alguns, mas tem vários aqui. Quais são os alimentos saudáveis? Os alimentos mais saudáveis são aqueles que fornecem os nutrientes e as vitaminas de que nosso corpo precisa para ter energia e crescer com saúde. Aí tem vários alimentos aqui, né? A gente vê o quê? A gente vê aqui pepino, kiwi, laranja, maçã, o tucupi, olha aqui nessa garrafa, berinjela, o peixe, tá? Cebolinha, o macarrão, tá? Como a gente falou que tem que ter um equilibrado, né? Pimentão e assim por diante. E aí, se você tiver um dicionário aí na sua casa, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pesquisar como é a palavra, o que significa, tá? Qual é o significado da palavra? A palavra nutrientes está relacionado ao verbo nutrir, tá? Então, para entender melhor a importância dos alimentos saudáveis, pesquise a palavra nutrir. Então, eu já pesquisei aqui, mas aí vocês pesquisam na casa de